Desde os primórdios da civilização, duas forças moldaram a mente humana: a fé e a razão. A religião ofereceu respostas quando tudo era mistério. A ciência surgiu para questionar essas respostas. Mas e se eu te dissesse que essa batalha não é tão simples quanto parece? Que há uma verdade escondida, cuidadosamente abafada por séculos, mantida em silêncio por interesses maiores do que imaginamos? O conflito entre ciência e religião não é apenas uma disputa de ideias. É uma guerra pela verdade. E como toda guerra, ela tem seus vencedores, perdedores e vítimas invisíveis. Desde que o ser humano passou a olhar para o céu em busca de sentido, surgiram mitos e crenças que, com o tempo, se consolidaram em religiões. Ao mesmo tempo, perguntas sobre o funcionamento do mundo deram origem à ciência. No início, essas duas formas de ver o universo andaram juntas. Muitas descobertas científicas foram feitas por religiosos. Mas algo mudou. Durante a Idade Média, a Igreja detinha o monopólio do saber. Questionar a Bíblia era heresia. Quando os cientistas começaram a fazer isso, foram perseguidos, silenciados, eliminados. Você já ouviu falar de Giordano Bruno? Ele foi queimado vivo por afirmar que o universo era infinito. Galileu Galilei, por sua vez, foi obrigado a renegar suas descobertas para não morrer da mesma forma. A Igreja não podia permitir que a ciência desmentisse a visão de mundo que ela controlava. Por outro lado, a ciência também se tornou arrogante. Com o avanço da tecnologia e das teorias, muitos cientistas passaram a ridicularizar a religião, tratando-a como superstição primitiva. A fé foi descartada como algo irracional, um resquício da ignorância humana. Mas será que é mesmo assim? Será que tudo o que a religião afirma é incompatível com a ciência? Ou será que há algo mais que está sendo escondido de você? Em tempos modernos, é comum vermos a polarização. Ou você é da ciência, ou você é da religião. Mas quem ganha com essa divisão? Quem se beneficia ao nos manter separados em lados opostos, brigando por interpretações em vez de buscar compreensão mútua? As perguntas aumentam. As certezas diminuem. E a verdade, essa continua oculta. Prepare-se. Nos próximos blocos, vamos revelar fatos históricos ignorados, descobertas científicas que confirmam passagens religiosas e manipulações que envolvem governos, igrejas e instituições de pesquisa. O que você está prestes a descobrir pode mudar sua visão sobre o mundo para sempre. A história oficial raramente é imparcial. Ela é escrita pelos vencedores, e nesses confrontos entre ciência e religião, muitos fatos foram simplesmente apagados, distorcidos ou ignorados. Um exemplo clássico é o caso de Hipátia de Alexandria. Cientista, matemática e filósofa, ela foi brutalmente assassinada por uma multidão cristã no século V. Sua morte marcou simbolicamente o início da Idade das Trevas, quando a busca pelo conhecimento foi interrompida por séculos. Mas quantos de nós aprendemos isso na escola? Os grandes embates entre fé e razão sempre envolveram muito mais do que debates teológicos ou fórmulas científicas. Eles envolviam poder. Quando Galileu provou que a Terra girava em torno do Sol, ele não apenas contrariou a interpretação bíblica. Ele ameaçou a autoridade da Igreja sobre a verdade. E isso era inaceitável. Foi por isso que, mesmo com provas científicas, ele foi julgado pela Inquisição. Mas e do lado da ciência? Será que ela sempre foi neutra? Longe disso. O darwinismo, por exemplo, foi usado como justificativa para o racismo científico, o eugenismo e até o nazismo. Teorias científicas foram distorcidas para reforçar ideologias cruéis. E aqui está a ironia. Assim como a religião foi usada para oprimir, a ciência também foi. Ambas as forças, em vez de libertar o homem, foram usadas para dominá-lo. Você sabia que muitas descobertas científicas modernas têm origens em estudos feitos por monges e religiosos? Gregor Mendel, considerado o pai da genética, era um monge agostiniano.
As primeiras universidades da Europa foram fundadas por instituições religiosas. A ideia de que ciência e religião sempre estiveram em guerra é, na verdade, uma narrativa recente e conveniente. Conveniente para quem? Para aqueles que lucram com o conflito, para governos que usam a ciência como escudo e a religião como arma, para instituições que preferem uma população dividida, confusa e facilmente manipulável. A verdadeira guerra nunca foi entre ciência e religião. Foi, e ainda é, entre poder e conhecimento. Nos arquivos secretos do Vaticano, há documentos que nunca foram divulgados, teorias alternativas sobre a criação, registros de fenômenos inexplicáveis, correspondências entre papas e cientistas. Por que esses documentos estão escondidos? O que eles revelam que não pode ser dito ao público? Ao mesmo tempo, pesquisas científicas com evidências que favorecem interpretações religiosas são sistematicamente ignoradas ou desacreditadas. Cientistas que ousam tocar nesse terreno delicado são ridicularizados ou perdem financiamento. Existe uma fronteira invisível que poucos têm coragem de cruzar. E você já se perguntou o porquê? O que poucos admitem, e muitos temem, é que há momentos em que a ciência, ao invés de negar a religião, a valida. Um exemplo marcante está na cosmologia. Durante séculos, a ideia de que o universo teve um começo era vista como religiosa, baseada no Gênesis bíblico. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Porém, no século XX, a ciência descobriu algo surpreendente. O universo teve sim um início. Chamaram isso de Big Bang. Essa teoria, formulada inicialmente por Georges Lemaitre, que, ironicamente, era um padre católico e físico, abalou o mundo científico. A ideia de que o universo emergiu de um ponto infinitamente denso e quente soava quase divina. Um eco distante de haja luz. Coincidência ou não, o modelo científico se aproximava de algo que teólogos pregavam há milênios. Outro exemplo vem da arqueologia bíblica. Diversos achados arqueológicos recentes confirmaram eventos narrados nas Escrituras. A cidade de Jericó, os restos de Sodoma, a existência de personagens como o rei Davi e o rei Ezequias, antes considerados mitos, hoje têm comprovação arqueológica sólida. Não é raro que estudiosos se deparem com evidências que reforçam os relatos religiosos. E ainda assim, essas descobertas raramente ganham destaque. Por quê? Porque quando ciência e religião concordam, as fundações do controle ideológico tremem. De repente, o debate deixa de ser sobre quem está certo e passa a ser sobre o que nos foi escondido. O questionamento começa a fugir do controle. As instituições, tanto religiosas quanto científicas, se veem ameaçadas por uma possível reconciliação. E é por isso que essa reconciliação é evitada a todo custo. Outro campo fascinante é a neurociência. Estudos com pacientes em experiência de quase morte ou em estados alterados de consciência mostram padrões de experiências que há séculos são relatados por místicos e religiosos. Túneis de luz, sensação de paz extrema, encontro com entidades superiores. A ciência começa a explorar essas áreas, mas ainda com relutância. Existe uma linha tênue entre o que é considerado estudo legítimo e o que é taxado como pseudociência. Mesmo quando os dados são impressionantes, mais intrigante ainda são os experimentos com física quântica. A ideia de que a consciência pode afetar a realidade, os comportamentos dualistas da luz, o entrelaçamento quântico, tudo isso levanta questões que se aproximam perigosamente de temas espirituais. Se a observação pode alterar o resultado de um experimento, o que isso diz sobre o papel do observador? E o que isso diz sobre a consciência humana e sua conexão com o universo? É aqui que as fronteiras se desfazem. Ciência e religião não são polos opostos. São, talvez, idiomas diferentes tentando descrever a mesma verdade. E é exatamente essa possibilidade que muitas instituições não querem que você descubra. Porque um povo unido em conhecimento e fé
se torna perigosamente independente. Talvez a verdade nunca tenha sido o problema. O problema sempre foi quem a detém. E como ela pode libertar você. Você já se perguntou quem decide o que é verdade e o que é mentira? Quem tem o poder de definir o que deve ser ensinado nas escolas, o que deve ser esquecido nos livros de história, o que deve ser ridicularizado nos meios acadêmicos? A resposta é simples e assustadora. Quem tem o controle do conhecimento tem o controle das massas. Religião e ciência foram, em muitos momentos da história, ferramentas de manipulação. Igrejas impuseram doutrinas sob ameaça de punição eterna. Estados totalitários usaram a ciência para justificar extermínios em massa. O que essas estruturas tinham em comum? Elas suprimiram o pensamento livre. Elas controlaram a narrativa. No século XX, experimentos como os de Joseph Mengele nos campos de concentração nazistas são exemplos sombrios de como a ciência pode ser distorcida para fins monstruosos. Ao mesmo tempo, religiões usaram passagens sagradas para justificar cruzadas, escravidão e perseguições. Nenhum lado está isento. Ambos os campos, quando usados por mãos erradas, se tornam armas letais. Mas isso não é coisa do passado. Até hoje, grandes corporações financiam estudos científicos que favorecem seus interesses e abafam os que os contradizem. Você realmente acredita que todas as pesquisas são neutras? Que tudo que sai nas revistas científicas é isento de interesses econômicos e políticos? E a verdade é que muitos cientistas são forçados a seguir determinadas linhas de pesquisa ou então perdem seus financiamentos. O mesmo ocorre nas religiões organizadas. Quantos pastores, padres e líderes espirituais já foram silenciados por pregar algo que foge da doutrina oficial? Quantos já foram expulsos por interpretar textos sagrados de forma diferente? Existe um dogma disfarçado de fé, assim como existe uma ortodoxia disfarçada de método científico. Agora pense, e se a real verdade estiver no meio do caminho? E se estivermos sendo impedidos de enxergar um cenário mais amplo, mais profundo, porque isso nos tornaria livres demais? Um povo que compreende tanto os fundamentos científicos quanto os princípios espirituais é um povo difícil de controlar. E é por isso que nos dividem. As escolas ensinam ciência como se a religião fosse inimiga do saber. As igrejas ensinam fé como se a ciência fosse pecado. Enquanto isso, os verdadeiros controladores do sistema riem de nossa ingenuidade. Eles sabem que a polarização é a chave para o domínio. E enquanto brigamos entre ciência e fé, deixamos de fazer as perguntas que realmente importam. Quem se beneficia com a ignorância coletiva? No século XXI, a relação entre ciência e religião continua marcada pela desconfiança mútua. Mas há um movimento sutil, quase imperceptível, que começa a mudar esse cenário. O diálogo interdimensional entre os dois mundos. Instituições religiosas começam a aceitar descobertas científicas. Cientistas começam a admitir que há mistérios que a ciência ainda não consegue explicar e talvez jamais consiga. Você sabia que o Vaticano tem um observatório astronômico e emprega astrônomos altamente capacitados? Isso não é recente. Desde os anos 1500, a Igreja Católica já fazia observações celestes. Hoje, o Observatório Vaticano participa de pesquisas astrofísicas em parceria com universidades e centros científicos de prestígio. Por que uma instituição religiosa estaria tão interessada no cosmos? Talvez porque ela saiba de algo que ainda está sendo escondido do grande público. Do lado da ciência, grandes nomes como Albert Einstein, Max Planck e até Stephen Hawking, em momentos diferentes, admitiram que havia algo de misterioso, quase espiritual, no funcionamento do universo. Einstein chegou a afirmar que Deus não joga dados com o universo, numa tentativa de expressar sua convicção de que o cosmos obedece a uma ordem maior, talvez inatingível ao entendimento humano.
Mas e quanto à espiritualidade fora da religião? Hoje, neurocientistas e psicólogos estudam profundamente os efeitos da meditação, da oração e de práticas ancestrais sobre o cérebro. Os resultados são impressionantes: redução de estresse, aumento da empatia, melhora da saúde física e mental. O cérebro parece ter sido moldado para experiências transcendentais. Isso é acaso evolutivo? Ou projeto intencional? E aqui, mais uma vez, ciência e religião se tocam. O espiritual não é mais apenas questão de fé, começa a ser também um objeto legítimo de investigação científica. Os limites estão ruindo, os paradigmas estão se fragmentando. É por isso que tantos estão desconfortáveis. Religiões que sempre basearam sua autoridade em dogmas começam a se ver ameaçadas por interpretações mais flexíveis e científicas dos textos sagrados. Já os cientistas que sempre rejeitaram qualquer noção metafísica enfrentam uma nova geração que busca integração e não negação. Essa nova visão é sem dúvida perigosa para o sistema, porque ela une, ela desperta, ela faz pensar fora da caixa. Uma pessoa que compreende a complexidade do DNA humano, o funcionamento do cosmos e ao mesmo tempo respeita o mistério da alma, torna-se livre de controle institucional. Ela não teme mais, ela investiga, ela não idolatra, ela compreende, e isso é revolucionário. Estamos vivendo uma transição, um período em que o velho paradigma do ou ciência ou fé já não se sustenta. As evidências, as experiências e os questionamentos apontam para uma nova era, a era da convergência. Mas para chegarmos lá, precisamos atravessar o último obstáculo, a aceitação da verdade como um processo contínuo e não como uma propriedade de um lado só. E isso exige coragem, muito mais do que dogmas ou equações. Exige a disposição de olhar para o desconhecido e não fugir dele. Afinal, o que está sendo escondido de você? Talvez a maior verdade oculta seja a de que não existe uma guerra real entre ciência e religião. Essa guerra foi fabricada, instaurada com o propósito de dividir, dominar, doutrinar. Porque quando ciência e fé se unem, nasce algo novo, algo poderoso. O ser humano completo, um ser que pensa com profundidade, mas também sente com intensidade, que questiona, mas também contempla, que descobre, mas também intui. O mundo sempre tentou nos colocar em caixas. Ou você é racional, ou espiritual, ou acredita na Bíblia, ou no Big Bang. Mas a realidade é muito maior do que essas divisões. Ela é feita de paradoxos. O universo é simultaneamente caos e ordem. A vida é feita de ciência e alma. E a verdade é feita de perguntas e silêncio. Olhe para a história e perceba. Cada vez que ciência e religião se encontraram honestamente, a humanidade avançou. A medicina nasceu dos templos. A física moderna nasceu de pensadores espirituais. A tecnologia que você usa agora para assistir este vídeo é fruto de uma longa caminhada que começou com a busca por sentido, não apenas por respostas. Mas então, por que essa verdade precisa ser escondida? Porque ela nos liberta, porque ela rompe os grilhões do medo, da ignorância e do fanatismo. Porque um povo desperto, que une conhecimento científico com sabedoria espiritual, é impossível de manipular. A moral dessa história é simples e profunda. Não aceite as versões prontas. Não se contente com o que dizem que é verdade. Questione, estude, sinta. Viva a dúvida como ferramenta, não como fraqueza. E entenda, o verdadeiro poder está em quem consegue unir os dois mundos, o visível e o invisível. E você, espectador, tem essa capacidade. Você tem a chave para ir além do que te ensinaram, para olhar para o céu e entender o que diz a ciência, e também o que sussurra o seu espírito. Você pode ser mais, você pode saber mais, e essa jornada começa agora. Continue buscando, continue questionando, continue sendo curioso, porque a verdade, essa que está sendo escondida de você,
pode estar muito mais próxima do que imagina. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.